Bem-vindo ao Cilindro Mestre, sua fonte de conhecimento em freios automotivos. Vídeo 15. Disco de freio. História. Segundo fontes norte-americanas, o primeiro veículo que adotou freios a disco foi o desconhecido Crossley Hotshot em 49, mas o primeiro veículo de produção em série foi o Citroën DS em 1955. Tipo de construção interna. Sólido. O disco se designa sólido quando o mesmo é maciço, sem nenhum alívio entre as superfícies de atrito com as pastilhas de freio. Ventilado. O disco é ventilado quando existe um canal com aletas ou pilares entre as superfícies de atrito com as pastilhas de freio. Tipo de construção de cubo. Integral. O cubo e as pistas de atrito são feitas em uma única peça. Composto. O cubo e a pista de atrito são duas peças separadas, geralmente de materiais diferentes. Tipo de construção de pista de atrito. Lisas. Ambas pistas de atrito com as pastilhas de freio são lisas. Esse é onde está a maioria dos discos dos veículos que a gente vê nas ruas, dos veículos de produção. Discos com pista de atrito perfuradas. Ambas as superfícies de atrito com as pastilhas são perfuradas. Aqui, nesse disco do meio aqui, a gente vê que ele é um disco ventilado e tem essa perfuração. Qual que é o objetivo dessa perfuração aqui? Essa perfuração, ela tem por objetivo escoar qualquer gás que eventualmente se forme entre o material de atrito e o disco durante o processo de fade. Então esse gás, em vez de diminuir, de reduzir muito o coeficiente de atrito do disco com a pastilha, ele é escoado aqui pelo canal de ar, Então reduz aí uma das consequências do fading, na verdade a maior consequência do fading, que é a perda de coeficiente de atrito. Tá joia? Então a gente pode concluir que um disco sólido com essa perfuração não tem função técnica, tem somente uma função estética, Só deixa o disco, com mais um detalhe, um disco bonito. Tipo de pista de atrito frisada. Ambas as superfícies de atrito com as pastilhas são frisadas. Esses frisos aqui que a gente vê, aqui eu não consegui uma foto boa de um disco somente frisado. Às vezes tem aplicação que só tem os frisos e não tem a furação, Mas esse aqui ilustra bem também. Esse friso aqui, o que ele faz? Basicamente, ele limpa o material de atrito cada vez que ele encontra o material de atrito, a cada rotação. A cada vez que esse friso encontra o material de atrito, ele agride e remove uma parte do material de atrito. E por que ele faz isso? Que é para diminuir o tempo de recuperação do material de atrito, aquele tempo que ocorre depois do fading e a recuperação do seu nível original de coeficiente de atrito, porque ele vai removendo o material que sofreu aquela agressão térmica, que sofreu o fading, e vai pegando o material mais novo que está atrás na pastilha. Só que tem um problema, ele faz isso sempre, não só quando tem um fade. Então esse detalhe aqui no disco aumenta muito o consumo de material de atrito, numa ordem aí de aproximadamente 40 a 50% de diminuição na durabilidade da pastilha em relação ao disco. E por fim a gente tem o caso da imagem aqui, que é o disco frisado e perfurado. Agora um outro detalhe que é bom esclarecer, que a gente tem carro de alto desempenho, onde o carro foi, desde o começo, ele foi pensado, ele foi projetado, ele foi validado para ter esses detalhes, para ter friso e para ter furação. Então esse é um estudo sério que o fabricante, tanto do disco, quanto a montadora, quanto o fabricante de material de atrito, eles fizeram para adotar isso no carro. Então, eu sou a favor de ter isso no carro quando ele é original. Agora, você comprar um disco, furar em casa ou comprar um disco desse
para um carro que originalmente não tinha esses detalhes, você está indo só para a estética do conjunto de freio, tá? Porque você não tem nenhuma aplicação, você não tem nenhuma comprovação que isso funcione, né? E além disso, vale lembrar que você pode fazer furo aqui e comprometer a integridade estrutural do disco. Você pode ocorrer com trinca, com esse tipo de coisa, que acontece até nos discos de carro de alto desempenho, né? A ocorrência de trincas aí. Então é só mais um detalhe do tipo de construção de pista de atrito. Tipo de material da pista de atrito: alumínio. No início da aplicação de freio a disco em competições, tentou-se utilizar alumínio justamente pelo baixo peso em relação às outras opções, que seriam o aço carbono e o ferro fundido, né? Só que o alumínio tem um ponto de fusão baixo, então literalmente o disco derretia durante a corrida, durante a competição. Então rapidamente foi substituído aí pelo ferro fundido, tanto nas competições quanto nos carros de produção seriada. Atualmente eu desconheço a aplicação de alumínio em disco de carro de produção seriada. Aço carbono. Ele tem um uso restrito aí para veículo de exposição. O que é um veículo de exposição? É um veículo que não anda, é um veículo que praticamente se locomove aí, sai aí da sua garagem e vai para uma exposição e vai de plataforma, né? Então é aquele carro que tem freio dianteiro e freio traseiro do mesmo tamanho, tem um disco diferenciado geometricamente, e o aço carbono facilita a criação desses discos artísticos, vamos dizer assim, porque você não tem que fundir nada, né? Você só vai lá, compra uma chapa de aço carbono, leva no corte a laser e faz o desenho que você quiser de disco aí, com o detalhe que você achar melhor, e coloca no carro e, né, chama muita atenção, né? Mas é só visual, não tem aplicação prática. Outra aplicação de aço carbono é em freio de moto, né? Mas foge aí do que a gente conversa aqui no canal. Carbono cerâmica. Devido às limitações de temperatura do ferro fundido, né, no início dos anos 80, na Fórmula 1 se desenvolveu o uso de disco de carbono cerâmica junto com material de atrito adequado aí também, né, diferenciado. Então se consegue atingir temperaturas de trabalho maior, né, mas ele não se dá bem com baixa temperatura. Então hoje, quando você vê uma competição de Fórmula 1 com aquela chuva forte, provavelmente o carro está utilizando ainda ferro fundido, né? Aplicação esporádica de ferro fundido, porque o ferro fundido, até uma certa temperatura, ele trabalha bem, tanto baixa quanto alta. Agora o disco de carbono cerâmica não, né? E o grande inconveniente, além dessa temperatura, tem uma faixa de temperatura que é mais alta, ele tem o inconveniente do altíssimo custo. Então a gente só vê isso em competição, né, de alto nível, Fórmula 1, Fórmula Indy, e carros de produção seriada, mas supercarros, né, carros um preço muito alto, um carro muito com valor agregado alto. Em carro de produção seriada, carro normal, você é muito bem atendido aí pelo disco de ferro fundido, né, que está presente na maioria das aplicações. Empenamento. Em discos de ferro fundido, o empenamento se dá pela elevação da temperatura acima de 723 graus. Aqui na direita nós temos um diagrama de ferro carbono muito conhecido de metalurgistas, de engenheiros mecânicos, e mostra a composição, a estrutura molecular das ligas de aço e de ferro fundido, de acordo com o percentual de carbono na liga e a temperatura. Então, nessa região inferior aqui, que é da temperatura ambiente até os 723 graus, um ferro carbono, que constitui a maioria aí das ligas
utilizados em freio a disco está em torno de 3,5%. Ele tem uma estrutura molecular que é descrita como ferrita e cementita. Eu não vou esticar isso aqui, né, que foge aí do nosso escopo, mas acima de 723 graus ocorre uma mudança de fase e esse aço apresenta outra característica, outro arranjo molecular que é chamado de austenita e cementita, né? Não muda aí a porcentagem de carbono, mas muda como esse carbono se liga com o ferro. E aí muda a estrutura molecular. E essa mudança de estrutura molecular empena o disco. Então aquela velha ideia de não que você empenou seu disco quando você passou numa poça d'água, quando você resfriou, não tem nada a ver, porque isso só acontece quando você aquece o disco. Quando você resfria, isso não ocorre dessa forma. Então a mudança é só dada no aumento de temperatura. Então se você está fazendo uma aplicação mais severa de freio, você está descendo uma serra com o carro carregado ou descendo rápido, né, uma velocidade alta, você pode aí passar dos 723 graus. Se você pegou um carro de rua e levou direto para um track day, né, e está tirando tempo, está fazendo uso constante dos freios, provavelmente você vai ultrapassar esse valor aí e você vai sentir na hora trepidação no volante, você pode sentir na hora trepidação no pedal de freio, na aplicação de freio e ruído também no sistema, tá joia? Então aquela velha ideia que resfriando os discos que ocorre empenamento, isso aí tem que ser descartada. Espero que tenha gostado do vídeo. Por favor, curta, comente, inscreva-se, ligue as notificações e compartilhe com os amigos.